Bem-vinda à nossa série de podcasts Mulheres Herbalife. Em cada episódio, você vai conhecer a história de uma mulher que decidiu transformar sua vida através do empreendedorismo. Mulheres como você e como eu. Mulheres que sonham, que se esforçam, que buscam alcançar metas pessoais e profissionais com paixão e propósito. Essas histórias não só inspiram, mas também compartilham dicas, ferramentas e aprendizados que podem te ajudar na sua própria jornada. Ouça, conecte-se e inspire-se com cada história de mulheres, mães, líderes e sonhadoras que estão construindo o seu futuro com a Herbalife. Mulheres Herbalife. Bem-vinda, Jennifer Guter. Oi, Mari, obrigada pelo convite. Eu adoraria fazer a apresentação como ela sai do meu coração, mas não vou tirar esse seu direito. Então, vou te convidar para nos contar. Quem é a Jennifer? Certo? Como é a sua vida? Quem era a Jennifer antes da Herbalife? Em que momento você decide fazer uma mudança na sua vida? E por que a Herbalife se torna essa oportunidade para você? Adorei. Mari, obrigada pelo convite, por compartilhar este espaço de crescimento e inspiração para outras mulheres e me conectar com quem está nos assistindo. Antes, eu tomo um chá. Vou chamar de um chá com a Mari. Vem, vamos! Preciso dessa energia. Um chazinho para a gente poder se conectar de verdade, fazer nosso brinde, para que... Um brinde a todos. Bom, de onde eu venho? Olha, a minha infância foi normal. Minha mãe era mais solteira, então desde pequena precisei aprender a me cuidar e me destacar um pouco para me proteger, porque meninas que crescem mais sozinhas sempre buscam essa proteção. Venho de uma família diferente, sem pai, e sempre fui criada de um jeito diferente. Quando conheci a Herbalife, foi no momento certo da minha vida, porque acredito que a Herbalife chega na vida das pessoas quando mais precisamos. Eu tinha 18 anos, estava grávida de uma filha, veja só, uma filha que hoje tem 27 anos, uma mulher. E a Herbalife chegou na minha vida como uma proposta de poder dar leite, dar fraldas, satisfazer. Eu nunca pensei no desenvolvimento que a gente vai conversar hoje, mas eu pensei, com isso posso comprar as coisas do supermercado. Não acreditava muito, era muito nova também, mas eu não tinha nada a perder. Então, a Herbalife chegou na minha vida quando eu mais precisava e talvez da forma que eu não estava procurando. Chegou como algo que eu podia usar a meu favor para ser uma mãe presente, porque eu não queria repetir a história. Bom, 18 anos quer dizer que provavelmente você não teve a oportunidade de estudar, de ter uma carreira, o que é importante, porque no final isso não determina o futuro das pessoas. E a sua história provavelmente pode ser uma história parecida com a de outras mulheres. Sim, como foi o seu começo e como esses desafios, com base nessa falta de experiência, de maturidade, surgiram no seu caminho e você o superou? Bom, obrigada pela pergunta, porque sinto que muitas pessoas podem estar passando por isso. 18 anos, imagina, na escola a melhor matéria era recreio, nunca gostei de estudar. Mas porque eu gostava da parte social, eu sempre ajudei as meninas, a parte da conexão. Para mim, os estudos não eram uma opção por vários motivos. Primeiro, estudei em escola pública, aqui no Chile. Portanto, minha mãe não podia pagar a universidade. Eu sabia que não era para mim. Terceiro, eu não gostava de estudar. Quer dizer, eu não gostava de estudar. Embora eu seja uma aluna muito boa, eu não gostava de estudar o que me obrigavam a estudar. Eu sempre pensei que existiam outras matérias na vida. Então, essa transição me deu a diferença de poder me colocar no nível das pessoas com quem eu queria trabalhar e vender, mas sem que a minha falta de capacitação, ou de vocabulário, ou de, não sei, de formação, de conhecimento, me diminuísse. Mas depois eu entendi que a universidade da vida também vale, né? Ai, Então, o que me fez amadurecer muito rápido foi que eu tinha que criar minha filha e trabalhar. Eu não podia ter desculpas. Meus amigos todos iam para festa. Imagina, 18 anos, imagina. Saindo da escola e eu tinha que ir para casa porque eu tinha tomado outra decisão. claro. Mas no final foi a melhor decisão. Adoro, porque você menciona aí desafios que talvez muitos não enfrentem, mas você teve um dilema de vida entre o que deveria estar vivendo naquela época e o que, no final, como você diz, com base na sua decisão, teve que viver. Sim.
Você fala que os estudos não eram exatamente o seu forte. No entanto, no nível que você tem hoje nesta empresa, com fatos concretos, você demonstra claramente que foi uma boa aluna, porque se deixou guiar algumas vezes. Me fale um pouco mais sobre essas qualidades, ferramentas, hábitos que você usou ou mudou para poder se transformar no que você é hoje. Olha, quando eu conheci a Herbalife, eu entendi que era preciso aprender e que não se aprendia na biblioteca, que se aprendia na Herbalife. E eu decidi ser uma aluna permanente. Até hoje eu sou uma aluna. Depois de 28 anos nesta empresa, continuo sendo aluna permanentemente, porque estou sempre aprendendo mais coisas. E eu aprendi que se eu me deixasse ensinar pelas pessoas que tinham o que eu queria ter, o mais provável é que acontecesse comigo também. Não era uma garantia, mas era um espelho, um reflexo. Eu disse, ok, se elas estão fazendo assim, por que eu não? E me deixei ensinar. Às vezes eu fui um pouco teimosa, não pense que eu, uau, não. Mas eu sabia que era possível porque eu tinha muita vontade. Se a fome e a vontade se juntam, dá match. Quando a oportunidade e a fome se juntam, eu tinha tanta fome, e até hoje tenho tanta fome, que continuo permanentemente aprendendo. Na verdade, agora eu vou participar de um evento depois de muitos anos, porque vou continuar aprendendo, porque não são produto acabado e porque quero avançar, porque quero melhorar. Como todo esse conhecimento, toda essa disposição e toda essa fome e desejo de continuar avançando transformaram a Jennifer de 28 anos atrás na Jennifer de hoje? Bom, sabe que eu vou contar uma confidência. E acho que este podcast não vai ser visto por muita gente, não. Eu era gaga. Gaga, gaga. Ou seja, numa escola, as meninas me zoavam. Eu estudei em uma escola só de mulheres. Me chamavam de mulher metralhadora. Mas eu sempre usei minhas coisas ruins a meu favor. Eu dizia, ou você compra ou eu continuo falando. Então, tive que aprender a rir de mim mesmo. Esse processo também me ajudou a me amar, a me aceitar como sou, a aceitar as diferenças e a não me comparar com ninguém. Até um processo de superação pessoal permanente. Porque não é só o que você pode receber economicamente, é como você pode se transformar. Veja meus filhos hoje, uma filha mulher, outra também, e meu filho. Os vejo refletidos na formação que me coube, quando precisei dizer não muitas vezes, e hoje posso dizer sim, mas às vezes ainda escolho dizer não, porque preciso continuar formando eles. Então, esta Jennifer atual, depois de 28 anos, é mais livre, tem mais calma, tem mais paz. Eu imponho limites que aprendi. Para mim, limites não existiam na minha vida. Como eu tive muita carência e feridas da infância por causa do abandono, pensei que se impusesse limites, as pessoas me abandonariam. E aprendi com a vida a impor limites, a saber dizer que sim. Então, esta Jennifer é mais madura, é congruente e é coerente. Você acha que, para uma mulher que esteja passando por situações parecidas com as suas, com uma história de vida semelhante, talvez vinda de um lar disfuncional, que tenha enfrentado uma infância cheia de desafios, mães solteiras ou qualquer uma dessas circunstâncias que você mencionou, que alguma dessas pessoas possa ter vivido, por que, na sua opinião, a Herbalife seria especialmente relevante para elas? Ou qual seria o diferencial que a Herbalife tem em comparação com outras empresas que possa mudar a vida dessas mulheres? Uau! Acho que fica mais evidente, Mariana, que eu amo a Herbalife. Ou seja, para mim, a Herbalife é um veículo maravilhoso. E por que Herbalife? Porque a Herbalife sempre foi congruente comigo. Nunca me discriminou. Sempre tivemos a capacidade de começar do mesmo ponto de partida. Ou seja, todas as pessoas entram da mesma forma, com a mesma linha de partida. A Herbalife nunca foi incoerente comigo. Eu sim, mas a Herbalife nunca comigo. Sempre foram respeitosos, sempre me respeitaram, sempre me entregaram o melhor, nunca me falharam. Em 28 anos, a Herbalife como empresa, e quando falo da empresa, falo das pessoas que trabalham na empresa como colaboradores, falo da empresa, falo dos seus produtos, falo dos seus princípios, dos seus valores, que eu conheço por dentro, jamais foram incoerentes. E é impossível não se apaixonar por isso. Então, não é que eu seja que digam Jennifer é fanática. Não. Quando você tem coerência, dá match. E tudo tem a ver com tudo. E eu não quero pertencer a uma empresa que não seja coerente. Que tenha princípios, que tenha valores, que busque mais ajudar os outros do que a si mesma. Que tenha, sabe? Esse é um win-win. Porque eu sou da área dos distribuidores, não sou da área da empresa. Mas eu posso defender a empresa pelo que ela é. Porque eu a conheço há 28 anos. Então, para mim, a Herbalife foi a empresa que tirou o melhor de mim e que me ajudou a crescer. Ela me deu muito mais do que eu dei a ela. Eu sou workaholic. Não pense que não sou workaholic. Não, não. Eu trabalho de segunda a segunda. Mas sabe de uma coisa? A
promessa de que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, se cumpre. E quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E quando a oportunidade se encontra com o trabalho, é maravilhoso. É uma bênção. Porque a palavra diz que se dois estão de acordo, são os três. E para mim, isso é Herbalife. É um acordo permanente de crescimento para ambos os lados. É o diferencial, digamos. E, sem dúvida. Os princípios devem ser, se você definir a palavra para mim, Herbalife é valores e princípios. Ok, você conheceu o Mark Hughes em alguma oportunidade? Ai, sim, eu conheci o Mark. Ou seja, basicamente vem do fundamento da empresa, quem representa exatamente o que hoje nós somos. Eu tinha 19 anos. Foi minha primeira viagem ao exterior. Eu fui, Deus sabe que é verdade, só com dinheiro contado para comer. Lembro que o Hernan me ajudou, viajamos. Eu viajei sozinha por um problema pessoal. E quando eu chego lá e tinha, sei lá, 15 mil, 20 mil pessoas no Orange County, em Los Angeles, eu era pequenininha, tava lá em cima na arquibancada e começam a cantar Simply the Best. E o Mark começa a entrar andando com suas botinhas, seu cabelo, assim como o meu. Sabe, que eu tava lá em cima e ele tinha um carisma, era como um anjo. E eu começo a correr, a correr, a correr, descendo. Os seguranças. Me davam rasteira, se faziam de bodo. Cheguei lá embaixo com a minha bandeira chilena. Tem uma foto que tá por aí. Eu digo, Mark, I love you. Porque o Mark falava inglês, né? E nesse dia eu disse, Mark, conte comigo. Conte comigo para levar sua visão e sua missão para o mundo. E esse foi o dia em que eu decidi fazer Herbalife direito. Não tinha nada, ainda não tinha tido renda. Como hoje, as pessoas esperam sempre ver para crer. Talvez eu não tivesse os resultados, mas eu tinha a decisão. Então, para o Mark, para mim, foi aquela pessoa que com seu carisma e seu olhar me disse. Ele nunca me conheceu, mas eu o vi e eu senti que ele me disse: Jennifer, eu acredito em você. Jennifer, eu acredito que você consegue. Ele me transmitiu confiança, porque ele deu todo o treinamento. Falou de acompanhamento, das vendas, dos clientes, das objeções. Ele era mais um distribuidor, como nós. Então, quando eu conheci o Mark, eu disse: Mark, custe o que custar. Não sei se vai ser fácil ou simples, não sei. Mas este peitinho aqui vai ser presidente. E esse compromisso foi suficiente para te sustentar em momentos em que talvez você pensasse que não tinha mais forças, que não sabia se devia seguir em frente. Mari, como todo ser humano, provavelmente tenho sombras. Às vezes, passamos por sombras. Mas eu sou uma mulher de palavra e de compromisso. E se eu me comprometo com algo, eu vou até o fim. Houve dias difíceis, sim. Houve dias em que eu quis chorar, sim. Houve dias em que eu quis jogar a toalha, não na praia. Não, há dias, Mari, há dias em que eu disse: Olha, Jennifer, será que você serve para isso? Mas aí eu me lembro porque comecei. Eu volto para aquela menina de 18 anos que não tinha nada. E Deus sabe que é verdade. Não quero exagerar, mas houve dias em que eu não tinha o que comer. Não quero fazer disso um drama, mas era verdade. Uma menininha que não se dava conta, mas eu tinha que juntar moedinhas para comer, ou juntar moedinhas para pagar a condução. É daí que eu venho, com guagua, com bebê. Então, quando essas coisas me acontecem, óbvio, eu sou mulher, eu volto para aquela menina. Digo, Jennifer, olha tudo que você conquistou. Quando eu sinto que não sou suficiente, quando eu tenho a síndrome do impostor, quando eu digo, será que é pra mim? Será que eu consigo mais? Eu volto para aquela menina e digo, Jennifer, olha onde você tá. E volto a acreditar em mim, mas sempre com humildade. E sempre entendendo que não sou eu, que há alguém que me ajuda. E te guia. Sim. Vamos para uma parte em que você vai usar alguma mensagem ou frase inspiradora, ou até mesmo algo com que alguma mulher que esteja lá fora, que talvez ainda não esteja fazendo parte da Herbalife, mas que se encontre justamente nesse momento delicado em que diz: Não aguento mais, estou cansada, estou triste, estou sem forças para continuar. O que você diria a essa pessoa? Primeiro, eu mandaria muito amor. Eu diria que sei o que ela está sentindo, que já me senti assim. Eu diria que me coloco no lugar dela, porque sei que é difícil ser mãe, ser mulher, ser esposa. Mas que esses espaços podem ser atravessados reconhecendo que doem um pouquinho. Eu daria amor, abraçaria, com certeza. Eu diria que ela pode, que ela é suficiente, que é uma mulher linda. Eu falaria com a alma dela. Tentaria fazer com que a alma dela se conectasse com ela. Porque às vezes, Mari, acontece muito com nós, mulheres. É algo pessoal.
que desconectamos alma, coração e cérebro. E às vezes temos que ter mais cérebro no coração e mais coração no cérebro, para entender que somos mulheres e que coisas podem nos acontecer. E que você pode chorar um dia. Por que não? Ou chorar, mas que você se levante de novo. E que sim, é possível, que você é suficiente, que você é linda. E que você é muito mais valiosa do que acredita. Porque às vezes acontece que quando meninas ou adolescentes roubam nossos sonhos, cortam nossas asas e fica aquele espinho. Então, às vezes, temos que nos curar. E a única forma de se curar, para mim, é a partir do amor. Quando há amor, a gente se cura. Quando há compromisso e você consegue falar sobre o que acontece com você, é porque está se curando. É aí que você está se curando. Essa mulher, a gente tem que escutar, abraçar, não julgar. Se eu pudesse dizer, amiga, nem velha, nem pobre, vamos em frente, chega. Boa frase de inspiração, né? Para todas as mulheres. Não vamos parar de chorar, seguir em frente, nem velha, nem pobre aqui. Bom, imagino que essa frase tem a ver com parte dos valores essenciais e princípios fundamentais que você implementa e pratica diariamente na sua organização, ou talvez até mesmo com o seu foco principal de atuação. Mas eu gostaria muito que você nos contasse, de forma um pouco mais detalhada, quais são exatamente os valores com os quais você lidera a sua organização, toda a sua comunidade de distribuidores e também como você os lidera hoje em dia, especialmente com essa nova Jenny. Ah, bom, eu passei por muitas, muitas coisas na minha vida nesses últimos 2, 3 anos. Eu passei por. Minha mãe faleceu na pandemia, passei por um divórcio há pouco tempo, minha filha foi morar em outro país, já voltou, mas, ou seja, e aconteceram muitas coisas difíceis em pouco tempo. E acho que Deus me deu a força para poder continuar liderando, e não liderando, mas inspirando minha equipe com o exemplo. Para mim, minha maior ferramenta é o exemplo. Acredito que o exemplo não tem dupla interpretação. A única forma que eu posso liderar meu pessoal é com o meu exemplo. Porque, inclusive, nos momentos mais difíceis para uma pessoa, eu não falho. Eu não falho, porque para mim o exemplo é fundamental. Agora, claramente, pela minha força, talvez pela liberdade, pelo riso, eu consigo escapar um pouco da dor às vezes. Mas também dói em mim. Dói, eu também me frustro, como todas as meninas. Ou seja, também dói em mim, também não compram de mim, também me deixam no vácuo no WhatsApp, também me dizem, tô chegando e não chegam. Acontece a mesma coisa comigo. A questão é que, como a gente tem uma decisão, meu exemplo determina meu resultado. Então eu digo, meninas, vamos em frente, porque essa questão, se não vendemos, isso é um hobby, não é um negócio. Isto é um negócio. Então vamos parar de chorar e vamos lá. Então as meninas me dizem, Jenny, e é verdade que tudo isso te aconteceu? Sim. E por que você não me contou? Porque não era o momento. Mas quando for o momento, eu vou te contar a história. Mas eu acho que o maior momento para mim, o treinamento para minha equipe é o exemplo. E elas sabem que podem contar comigo e que eu nunca vou abandoná-las porque estou triste ou porque eu sei que agora é a vez delas. Que eu tô bem, agora é a vez delas. Então eu não posso me afastar. Ou seja, eu não posso. Não. Quem vem atrás tem que avançar também. Que conselho você daria para alguém que está pensando hoje, uma mulher que está pensando hoje em entrar na Herbalife? Vem cá, que venha. Que não pense duas vezes. Olha, análise é paralisia. Se você sente na sua alma, no seu coração, que isso é pra você, vá em frente. Nós mulheres temos um sexto, sétimo, oitavo, não sei quantos sentidos. Acredite. Eu sempre digo, meninas, acreditem na Herbalife. Acreditem. Olha, a fé é a certeza daquilo que você não pode ver. E as pessoas dizem, ver para crer? Não, você tem que crer para ver. E eu sempre digo também para minha equipe ou para os meus clientes, para os meus distribuidores, eu digo, meninas, olhem, as pessoas geralmente vivem pela visão. Ah, o que eu vejo aqui, vejo não sei o quê, mas a visão é curta. A Herbalife, ou o negócio, ou o que fazemos, vai te dar visão. E a visão são, de fato, os olhos profundos do coração. Se você sentiu algo, é porque seus olhos estão vendo algo. Dizem, mas Jenny, eu não sei, não me atrevo. Eu digo, o que você pode perder? Aquilo. O que mais você vai perder? Gordura. Enca. Se você está vendo este vídeo e conhece alguém, inscreva-se, tente, atreva-se. Todos os dias são diferentes. É como se do nada pudessem te acontecer coisas. Mas se você não tentar, como vai saber se era possível para você? Muito bem. Pimpem, ok? Pimpem. Tentem.
Olha, e dentro da Herbalife, você teve alguma mulher que te inspirou, que foi sua mentora, sua guia? Sim, engajamos. Eu amo as mulheres, amo a história delas, todas são especiais. Todas, de algum jeito, sempre me inspiram no dia a dia. Tem uma em especial, eu tinha 18, 19 anos e estava em casa com um bebê. Lembro que me vestia com roupa americana, sabe? Roupa usada. Não. E hoje em dia chamam de vintage, mas na minha época era roupa mais barata. De brechó. Sim, e eu lembro que o nome dela é Paulina Riveiros. Paulina Riveiros, ela é clube do chairman da Herbalife, um status muito lindo dentro da empresa. E ela chegou um dia na minha casa, no meu apartamento, eu lembro, e me disse: Jenny, tomara que você não se incomode, mas. E me trouxe uma sacola com roupas, com maquiagem, com sapatos. Ela tirou minhas sobrancelhas. Visionária? Sim, ela me maquiou e disse: Olha, Jenny, se olha no espelho agora, o que você vê? Eu disse: A mim? Não, mas o que você vê? Ela falou: Você tem que se vestir para quem quer ser, tem que se tratar com amor. Não é sobre ter o melhor, mas sobre você se sentir melhor. Isso me ajudou muito porque me deu confiança. A segunda coisa, vou contar uma história breve. Estávamos no carro, ela ia vender o carro dela e eu estava com ela. E de repente passamos por um posto de gasolina, uma bomba, um grifo, como chamam em alguns países, um posto de serviço. Ela ia vender o carro naquele momento e disse para o rapaz encher o tanque. Eu digo, mas gala, ou seja, mulher, o carro está sem gasolina? Você realmente vai entregar mesmo? Ela me diz, menina, que mentalidade é a sua? Você tem que ser esplêndida, ela me disse. Quando alguém pegar o carro, ligar e ver o tanque cheio, o que vai dizer? Uau, que demais! O carro que. Se pegar o carro e ver o tanque vazio, tipo, o que vai dizer? Não querem? Ela me disse. Sempre seja esplêndida na vida. Sempre dê mais. E para mim, isso foi um ensinamento total. E é assim que eu tenho praticado. Dou produtos aos meus clientes, ofereço um pouquinho mais, sempre entrego mais, sempre dou um passo a mais. Porque no final, isso é um investimento para o futuro. Ela me inspira muito. Tem uma família linda e, bom, e todas as mulheres, que eu poderia citar muitas. Mas, em geral, as mulheres para mim são uma inspiração. Você diria que isso é parte do que você quer deixar como legado de Jennifer? Essa mulher esplêndida e admirável que, pelo que ouço dizer, você realmente viveu com a Paulina, mas que aplica todos os dias em absolutamente tudo o que faz. Mas, além disso, o que exatamente a Jennifer quer que digam sobre a sua passagem pela vida? Primeiro, quero que digam que sou filha de Deus. É o que mais quero que digam. Tudo devo a Ele. Quero que digam que ela sempre se atreveu a todo. Quero que meus filhos digam de mim que eu fui a mãe para eles, de uma forma ou de outra, a melhor que eu pude ser para eles. Não sou a melhor, mas para eles, sim. Quero que minha irmã diga que fui uma irmã leal a ela, uma irmã mais velha, presente. Quero que meus vizinhos, minha comunidade local, digam que sempre os tratei sempre bem. Eu sempre brinco que não existe um orto ruim, mas quero que digam que dediquei minha vida ao Senhor, a levar seu caminho, sua luz, obviamente Ele me usando, e que digam que eu sempre dei tudo de mim, que sempre fui intensa, enérgica, que nunca falei com ninguém, que fui coerente, que fui solidária, que fui mãe, que fui mulher, que fui esposa e que fui amiga. Se alguém disser isso de mim, é o suficiente. Você acha que a Herbalife influenciou nisso, nessa forma de pensar? Aos 18 anos, você teria conseguido concluir isso? O mais provável é que a Herbalife tirou o melhor de mim. Talvez já estivesse em mim. Acredito que todos nós trazemos valores, virtudes e dons. O importante é tirá-los e multiplicá-los. A palavra diz que os dons nos são dados para multiplicarmos. Acho que o que a Herbalife fez foi me fazer tirar os dons, que eu possa multiplicá-los, que eu seja capaz, se eu tenho algo, compartilhar, multiplicar. Ou seja, a Herbalife tirou o melhor de mim. Assim como às vezes algo pode tirar o pior de meu, porque eu não sou uma santa. Ou seja, tenho sombras, tenho escuridões como todo mundo, mas tento tirar mais a luz. Porque às vezes, quando a luz se apaga, a lâmpada se apaga, apaga o, não sei como chamam, O sacro. o foco. É quando não, o amor vibra alto, tristeza e culpa vibram baixo. Herbalife é amor, então tá em cima. Quando você vibra nessa frequência, nessa sintonia, tira o melhor de si. E é isso que eu sinto que a Herbalife fez, que foi o meu veículo para tirar o melhor de mim. E continua tirando. E veremos mais de você, porque o caminho
Continua pra cima, Má. Sim, é. Bom, Jennifer, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história, por essa inundação de amor que você nos deu. Sabemos que você tocará muitos corações, mas acima de tudo, inspirará muitas a fazerem essa mudança e a encontrarem essa luz e isso, o melhor. Mari, agradeço a você e a este espaço de mulheres, onde sei que muitas vão surgir. Cada uma tem uma história valiosa. No final, nos encontramos no mesmo lugar. Todas queremos o melhor para as outras. Mulheres, atrevam-se. Vocês não sabem o que pode acontecer. Imagine começar hoje a escrever uma nova história. Que hoje seja o dia em que você decida escrever sua nova história. Vai ser maravilhoso. Encerramos dizendo: atrevam-se. Atrevam-se. Nos vemos no próximo capítulo.